Olá pessoal, vamos dar início à nossa revisão de hoje na matéria de História. Então, hoje nós vamos revisar 3 temas das nossas aulas, que são eles: a produção açucareira, o encontro de 2 mundos e a exploração das riquezas. Então, eu vou disponibilizar o vídeo das aulas para vocês lá no nosso grupo e eu vou fazer a explicação aqui das nossas atividades, ok? Eu vou começar primeiro por uma pergunta, né, sobre a produção açucareira, que era sobre a monocultura, né? Então, a monocultura, ela é o cultivo de um único produto. Naquela época, né, eles tinham grandes propriedades, grandes plantações com mão de obra escrava e eles trabalhavam apenas com a produção açucareira, né? Então, a monocultura é quando a gente trabalha com apenas um produto, o cultivo de um produto. Naquela época, eles utilizavam a mão de obra indígena, né? Que era a mão de obra escrava que eles tinham disponíveis para eles. Mas devido a alguns fatores como doenças, as mortes, né, em combates com os colonizadores, e porque também muitos escravos indígenas fugiam, né, porque eles conheciam bem a mata, conheciam bem o território, a mão de obra no Brasil, ela mudou, né, ela era indígena e passou a ser mão de obra africana, né, que também já era utilizado em outras colônias portuguesas. Nós vamos falar agora sobre o engenho, que é a unidade de produção do açúcar. Então, sobre isso que eu estou falando, vão cair 2 questões na nossa avaliação. Sobre a produção do açúcar, né? O açúcar, ele é produzido no engenho, que é essa imagem número 1 que eu tô marcando aqui no vídeo. É uma propriedade formada basicamente pela casa grande, que é a casa onde o senhor do engenho vivia, né, que é o dono de tudo, ele vivia lá com a sua família. A senzala, que é o local onde os negros escravizados viviam ali, eles dormiam, eles se alimentavam, né? E eles praticavam a capoeira, que eu até falei sobre a capoeira em uma outra aula, que eles jogavam capoeira como se fosse uma dança, porque naquela época eles não poderiam fazer movimentos de luta. Então, para disfarçar esses movimentos, eles jogavam capoeira, né? Que isso podia lá na senzala. Então, a senzala é o local onde os negros escravizados viviam, né? Outra coisa também que tinha lá na unidade de produção de açúcar é a capela, né? Que é a igrejinha que eles tinham ali disponível para poder ter o seu momento ali de oração e tudo mais. Depois, nós temos as instalações onde o açúcar era produzido, né? Que aí tem a moenda, onde a cana era moída para extração do caldo, e depois tem todo aquele processo, né, de cozimento do açúcar e tudo mais, né? Depois o escravo separa o açúcar mascavo do branco para poder fazer o transporte e distribuir, né? Eles faziam o transporte através de navios, eles iam de portos em portos e até chegar no seu destino final, que é a Europa. Então, as instalações onde o açúcar era produzido, ali tinha a moenda, né? Que eles moíam a cana para extração do caldo. E também, ali naquele local, eles tinham a lavoura de cana, que era onde o local de plantação das canas de açúcar para poder produzir tudo, né? Então, sobre esse tema, nós vamos ter 2 perguntas, né? Que é sobre
a monocultura e sobre a unidade de produção do açúcar, né? O que é a unidade de produção do açúcar e o que tem nesse local, que foi essa explicação que eu acabei de fazer para vocês, tá? Então agora a gente vai passar para a explicação sobre a exploração das riquezas do Brasil. Então, nós vamos começar falando sobre o primeiro bem natural explorado no Novo Mundo, que foi o pau-brasil. Essa árvore, ela é uma árvore muito abundante, de alto valor comercial, né? Então, quando a gente fala do Novo Mundo, a gente está falando no Brasil pós-descobrimento. A exploração da madeira, ela era realizada por meio de escambo, que era uma relação simples, comercial, estabelecida entre os nativos e os colonizadores, sem a utilização de dinheiro. Essa relação comercial, ela era feita por meio de troca. Então, os escravos cortavam, né, a madeira e depois trocavam por coisas como espelhos, facas, porque eles não tinham noção do valor comercial que tinha essa madeira, né? Que a gente tá falando do pau-brasil. Então, como eles eram muito inocentes, eles não tinham muita noção do valor que aquela madeira tinha, né? Então, eles trabalhavam, cortavam a madeira e depois eles trocavam por utensílios, por coisas tipo facas e espelhos. Como eles utilizavam, né, esses utensílios, eles achavam que tinha um grande valor e para eles tinha mesmo, porque eles não conheciam, né? Mas eles estavam sendo explorados, né? Na verdade, era isso. Então, depois, a partir de 1530, essa exploração se intensificou e os conflitos entre os nativos e os colonizadores, que são os índios e os portugueses, se tornaram cada vez mais frequentes. Então, à medida que os colonizadores avançavam sobre o território, os nativos eram obrigados a se deslocar para outras regiões mais afastadas e de difícil acesso, né? Então, conforme iam chegando os colonizadores, isso obrigou automaticamente eles a deixarem o seu local de origem, né? Ali, na segunda metade do século XX, uma das conquistas mais importantes ocorreu quando a nova Constituição brasileira reconheceu o direito dos povos indígenas à posse dos territórios tradicionalmente ocupados. Então, atualmente é considerada terra indígena pouco mais de 13% do território brasileiro, que são espaços fundamentais para a sobrevivência desses povos e para a preservação das suas culturas. Então, levando em consideração a quantidade de terra que antigamente os índios tinham, né, com a riqueza do pau-brasil, com as florestas, com os animais, 13% hoje que eles têm direito é pouquíssimo, mas já é alguma coisa por conta de que eles têm a terra para cuidar, para criar os animais e para viver, né, para perpetuar a cultura deles ali entre eles. Mas se a gente for considerar a quantidade de terra que eles tinham antes, é bem pouquinho. Sobre esse assunto nós vamos falar, né, nas nossas atividades ali. Falar não, nós vamos responder, né, sobre o pau-brasil e sobre escambo, tá? Eu vou disponibilizar as perguntas ali no final do vídeo. Então agora a gente vai passar para o tema do encontro de dois mundos, que tem relação com a exploração das riquezas.
a conquista do Novo Mundo. Até o século XV, o mundo conhecido pelos europeus limitava-se a seu próprio continente. E as regiões da África e da Ásia foi a partir dessa época que os europeus, especialmente os portugueses e espanhóis, lançaram-se aos mares, né? Eles foram de navios em busca de novas terras e novas rotas para o comércio de artigos de luxo e das especiarias. As especiarias eram temperos como canela, gengibre, pimenta do reino, noz moscada. Então isso eles consideravam especiarias, né? O Reino de Portugal foi o primeiro a investir nessa aventura pelos mares, que ficou conhecida como Grandes Navegações ou Expansão Marítima e Comercial. Inicialmente, a coroa portuguesa conquistou diversos territórios na costa africana. Sob o comando de Vasco da Gama, descobriu uma rota marítima para as Índias, que é o principal objetivo dos portugueses. Em 1500, uma nova expedição, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, foi realizada com o objetivo de repetir a rota descoberta 2 anos antes por Vasco da Gama. Contudo, ao afastar-se da costa africana, Cabral avistou a costa do atual território brasileiro, no litoral da Bahia. Então, foi aí que foi descoberto o Brasil. Agora, sobre a conquista de um novo mundo, eu vou fazer as 2 perguntas, tá? E todo esse material de leitura eu vou disponibilizar lá no nosso grupo, para vocês fazerem mais uma leitura, né, para poder se apropriar do assunto. A número 1. Quem descobriu a rota marítima para as Índias? Número 2. Quais eram as especiarias consideradas artigos de luxo? Então, as respostas dessas 2 perguntas está lá no nosso textinho, né, que eu fiz a leitura e a explicação. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me chamem que eu faço uma nova explicação. Tenham bons estudos e uma boa noite. Tchau, tchau.